Eu comecei a estudar essa palavra à tarde, quando eu cheguei. E o Senhor falava comigo grandemente sobre essa palavra. Porque são os dias que nós temos vivido nas nossas vidas. Essa palavra, o inimigo, o que ele fez aqui? Ele tentou intimidar Neemias para não continuar. Apesar do muro já estar construído e não haver mais brecha no muro, ele que se levantou de tal forma para poder fazer com que ele parasse. E nos nossos dias de hoje não é diferente. Neemias já tinha levantado o muro, não tinham sido colocados os portões ainda, os portais do muro. Mas no muro em si não havia brecha. Ao contrário, não é o contrário nas nossas vidas hoje. Nós estamos aqui na presença do Senhor, buscando o Senhor. E o inimigo, ele vem de encontro para lhe opor contra as nossas vidas. Para lhe opor contra aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E ao chegar, ele começa a analisar a nossa vida. Ele começa a procurar no nosso dia a dia a brecha para que ele possa trabalhar. Porque a intenção dele é que nós viemos voltar atrás. A intenção dele é mostrar que tudo que nós estamos fazendo é inútil, não vai dar nada. Estar na caminhada é inútil, edificar o muro é inútil, buscar o Senhor é inútil, fechar todas as brechas é inútil. E aqui a palavra do Senhor deixa claro isso. Neemias estava ali já tinha construído todo o muro. E nenhuma brecha havia no muro. Mas Tobias e Gesem estavam ali. Eu creio que usado pelo inimigo. Quando eles viram que não tinha brecha. E o diabo, ele faz isso, ele procura brecha todo o tempo. Ele queria que ele saísse ali de dentro dos muros para ir lá para fora. Porque ali dentro não tinha brecha. E ele queria uma forma. Ele queria uma forma, fazer um jeito para que tivesse brecha ali naquele muro, mas não tinha. Mesmo com aqueles portais abertos, a brecha não havia nenhuma no muro. E aqueles que estavam fazendo isso, era o que estava do lado. O inimigo estava usando os que estavam do lado. Muitas vezes no meio da nossa caminhada, nós estamos andando. E pessoas do nosso lado, usadas pelo inimigo. Porque ninguém faz nada, irmão, para nos desanimar nem para nos entristecer. Mas aquele que é contra nós, que quer se opor para que nós não tivemos vitória, às vezes ele vem com situações, palavras, gestos que nos entristecem. Para que aí, quando você entristece, aí entra brecha. Porque quando entra tristeza, aí entra a murmuração. Quando entra tristeza, a brecha fica aberta, porque nós ficamos vulneráveis. E o diabo sabe que quando nós fechamos todas as brechas, quando não há brecha, o Senhor começa a trabalhar. Quando não há brecha, você começa a olhar somente para o alvo. E sua visão é ampla e clara daquilo que o Senhor tem e quer realizar através das nossas vidas. Aí ele começa a enviar ali situações. E ele foi ali com palavras que jamais Neemias teria falado. Dizendo que Neemias queria se levantar como rei no meio do povo. E ele não tinha falado. Porque ele estava tentando fazer uma situação para poder pegar Neemias. Ele queria abrir uma brecha na vida de Neemias. Mas o Neemias, um homem que eu creio que fazia a vontade do Senhor e que buscava o Senhor em todo o tempo. O Senhor não permitiu que assim acontecesse. Que ele queria que só uma brecha. Porque o diabo, ele não precisa de uma porta aberta para tentar destruir a nossa vida. Ele precisa de uma brecha. E caibamos a nós a fechar todas as brechas. Caibamos a nós a fazer a vontade do Senhor, a permanecer de pé na presença do Senhor. E sabe por que o diabo ele quer destruir o templo do Senhor? Porque ele sabe que a partir do momento que não haver mais brechas nas nossas vidas, situações nós iremos passar. Situação nós passaremos. Brecha nós fechamos. E quando nós fechamos as brechas, que passamos por situação, nós saímos dela vencedora. Porque ele vem contra nós. Mas ele vem contra nós procurando situações, procurando brecha, para que nós possamos cair, desanimar, querer voltar atrás. E ele não vai ver. Você vai passar pelaquela situação, mas vai vencer. Porque ele pode até procurar brecha. Mas quando ele vir e ver que você está com as brechas todas fechadas, e vestido de vestes novas, como o Senhor já disse que tem vestes novas, para ser trocado, que ele quer trocar nessa noite.
O diabo ele não pode se opor contra nossas vidas. E ele tenta de todas as formas. O inimigo ele tenta de todas as formas parar o crente. Porque ele sabe que na presença do Senhor nós somos mais que vencedor. Ele sabe que enquanto você estiver de pé, mesmo na luta, na situação difícil, você não vai deixar de adorar o Senhor. E mesmo que na luta você estiver louvando, ele sabe que você vai vencer. Ele vê na situação difícil e continua indo para o culto, e continua buscando ao Senhor, e continua fechando as brechas. Ele fala, eu preciso fazer algo. E ele começa a usar de todos os lados. Até quem está lá fora começa a falar, e aí, você continua na igreja? Você continua crente? Você ainda é crente? Porque ele vai trazer pessoas, situações, para que venha ser aberta essa brecha nas nossas vidas. Ele precisa de brecha para trabalhar nas nossas vidas. Ele não chega e entra de qualquer jeito. Ele só entra se nós estivermos de qualquer jeito. E o Senhor tem vitória para entregar. É um tempo novo de vitória que o Senhor quer fazer neste lugar. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer mudar a história. Mas para mudar a história, nós não podemos, Senhor, simplesmente pegar, nós temos que tomar banho sujo e vestir uma roupa nova. Não! Você tem que tomar banho. Quando você vai numa festa, você não quer ir com a mesma roupa que você vai todo dia, você quer uma roupa nova. Mulher quer fazer o cabelo, quer fazer a unha. Você quer ir diferente. Para vestir vestes novas, nós também temos que começar a ser diferente aqui. Nós precisamos querer mudar. Então, quando nós fechamos todas as brechas, começa a vir a bênção, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E o inimigo, ele sabe disso. Não estou assim como ele fez aqui. Todo tempo ele vem procurar em nós brecha para trabalhar nas nossas vidas. Brecha para poder fazer nós parar na caminhada. Porque quando você e eu param na caminhada, quando olhamos para as situações, deixamos uma lacuna aberta para que o diabo possa entrar. E é isso que ele quer entrar. Ele quer destruir. Ele quer destruir. E é tão interessante, irmão, porque os muros estavam construídos e brecha nenhuma havia. Mas não tinha sido colocado ainda os portais. Então ele poderia entrar. Mas quando você está dentro, ele poderia ter entrado, ele não entrou. Porque quando você tem brecha, quando você está usada pelo inimigo, ou quando ela não tem compromisso, ou quando ela não quer, ela não se sente bem onde há graça. Quando ela não se sente bem onde tem a virtude do Senhor, onde tem sinceridade, onde tem verdade. E ele não conseguia entrar, e não havia colocado ainda, estava aberto aqui. Os muros estavam edificados, sem brechas, mas os portais ainda não teriam sido colocados. E é isso que o inimigo faz. Ele não quer que você saia daqui. Ele quer te levar, ele vai te induzir a ir lá fora. Ele quer te induzir. Ele quer que nós pegamos situações, induzir para ir lá. Porque lá ele vai falar, então, você não é crente? Olha, não é você, irmão? Eu te vi ontem lá, irmão, mas o que aconteceu? Você está desanimado? É brecha. E ele queria que ele fosse lá fora. Porque aqui dentro, lá dentro, ele estaria ali, guardado pelo Senhor. Ele está guardado pelo Senhor. E quando você está aqui dentro, guardado pelo Senhor, não há brecha. Então, quando você sai lá fora, o diabo pode vir com o que vier. Ele não pode atingir, ele não pode tocar. Porque todas as brechas estão fechadas. Há revestimento sobre a sua vida. Há uma nova brecha que o inimigo não pode nos tocar. E nessa noite o inimigo não pode te tocar. Ele quer induzir. Ele quer nos mostrar que ele está tocando. Ele quer mostrar que ele toca nos filhos, que ele toca na casa, que ele toca na vida financeira. Ele não toca, irmão, a não ser que nós permitimos que o inimigo toque. O inimigo só toca se você tem sentido que está acontecendo algo na tua casa, no teu lar, na tua vida financeira. Aí o inimigo está tocando é porque tem brecha. Tem brecha e precisa ser fechada. O inimigo não pode tocar onde não tem brecha. Há diferença em situações que nós passamos para crescimento espiritual, para testemunho. O Senhor leva para o deserto, porque Ele quer provar. Porque deserto é escola de crente, aquele que é aprovado, ele é aprovado. E o que vai para o vale, o Senhor também vai junto. Porque Ezequiel 3 diz que ele desceu o vale, mas quando ele desceu o vale, lá estava a glória do Senhor. E ele não conseguia se conter com a glória do Senhor. Então quando você vai para o vale, o Senhor lá está para ensinar. Se nós descemos para o vale, Ele está lá. Mas se nós vamos para o deserto, Ele está lá, porque Ele manda mandar, Ele envia, passar por uma situação possível que
há brecha, não. Quando há brecha, o inimigo entra. E ele entra com tudo. Porque ele quer acabar com a nossa vida. Ele quer nos tirar da presença do Senhor. Ele quer que nós paramos. E aqui ele inventou coisas sobre Neemias. Ele falou que Neemias estava querendo se engrandecer, que ele queria ser o rei daquele povo, porque ele já estava espalhando aquela notícia. E o Neemias só estava edificando um muro, estava naquilo que o Senhor mandou. O Senhor falou, ei, fecha todas as brechas. E ele ali sim fechou todas as brechas. E quando nós fechamos todas as brechas, o Senhor vem na nossa vida e nos entrega a vitória. Mas isso não quer dizer que o nosso inimigo não vai continuar procurando nas nossas vidas. Ele vai investir contra a nossa vida o tempo todo, brecha. Mas só que assim, como foi na vida de Neemias, eu creio que não será diferente na nossa. Que no 16 assim, e sucedeu o quê? Ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia ao redor de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que nosso Deus é que fizera esta obra. Quando nós estamos na presença do Senhor, não é nós que fazemos, é Ele. Neemias fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer, o que era necessário e que dava para ele fazer. Porque o possível nós fazemos, o impossível o Senhor faz. O Senhor falou para ele, Neemias, fecha as brechas. Não deixa nenhuma brecha. E ele fechou as brechas. E o inimigo tentou atemorizar, fez de tudo para desanimar, para que ele parasse. Porque o inimigo sabia que o propósito do Senhor, para aquele lugar, para aquela cidade, era de vitória. E ele queria barrar de todas as formas. É assim na nossa vida. Ele sabe que o Senhor tem vitória para as nossas vidas. Porque ele sabe que todos aqueles que chegam até o Senhor, ele passa por várias situações, mas nem todos eles é mais que vencedor. O inimigo sabe que tudo que nós passamos são momentos difíceis, passamos situações difíceis, mas que nós somos vencedor. O Senhor nos faz vencedor em todas as situações. Em toda situação. E Ele sabe disso. E o que Ele quer? Ele quer que a gente acredite que isso não vai acontecer. Então quando eles viram aqui a vitória, eles ficaram entristecidos. Aos próprios olhos deles não entenderam nada. Por quê? Porque o Senhor fez. Não foi Ele que fez, foi o Senhor que fez. O Senhor fizeram com as suas próprias mãos aquela obra. Porque quando nós estamos pensando que algo grande acontece nas nossas vidas, a gente vai e fala, meu Deus, eu não conseguiria fazer isso. Aí você sabe, começa a entender que realmente quem fez foi o Senhor. Que nós não estivéssemos na presença do Senhor, nós não conseguiríamos. Mas que quando nós estamos na presença do Senhor e fechamos todas as brechas, e permite que o Senhor nos coloque veste nova, e permite que o Senhor trabalhe por nós, e entra na situação, Ele vai e muda toda a história. O Senhor muda toda a história. E o Senhor quer mudar a história aqui nessa noite. O Senhor tem história para ser mudada. Não depende do pastor, depende de você, depende de mim. Para o Senhor mudar a nossa história, depende de nós. Só depende de nós. Quando nós colocamos assim, Senhor, hoje, eu quero, Senhor, mudar a minha história. Eu quero mudar a minha vida. O Senhor muda a nossa história. Porque nós deixamos o Senhor entrar. O Senhor trabalhar. Quando nós deixamos o Senhor entrar e o Senhor trabalhar, Ele faz tudo diferente. Ele faz tudo diferente. E no meio da caminhada, no meio que Ele vai moldando, irmão, existe dores, choro, dificuldade, sofrimento. Mas lá na frente, a alegria. O presbítero falou no início, na abertura do culto, o Senhor hoje quer enxugar toda lágrima. Você não vai mais chorar. O Senhor não quer que você chore, Ele quer enxugar a sua lágrima. Ele quer que você tenha uma vida de alegria. Mas para isso é necessário deixar o Senhor conduzir. É o Senhor conduzir. Eu vou ler Amós 7, que diz assim, irmãos. No 8. Amós 7, no 8. E o Senhor quer mudar a história aqui. Aleluia. Nós não podemos correr para a presença do Senhor toda vez que nós sentimos que a morte quer se aproximar, que algo horrível, terrível tem para acontecer. Mas nós temos que estar na presença do Senhor. Porque em todas as coisas somos mais vencedores. Porque nós não estamos enganando a nós mesmos. E não enganamos ao Senhor. Aleluia. E o Senhor me disse, que tu vês? Vês tu, Amós? E eu disse, o prumo. Então disse o Senhor,
Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passará por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, e os santuários de Israel levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão. O Senhor vai passar o prumo no meio, e aquele que quiser permanecer de pé, ele vai ali mudar a história. É tempo de nós mudarmos a nossa história. É tempo de estarmos ali na presença do Senhor, porque o prumo será passado. Mas eu creio que o prumo que o Senhor quer passar é para dar vitória. O Senhor quer passar o prumo e colocar tudo no seu caminho, no seu devido lugar, que é para dar vitória. Quando foi passado o prumo ali no meio do povo, foi colocada uma pedrinha amarrada na ponta do barbante. E ele mediu o muro da ponta a ponta, porque o muro não poderia estar fora da posição, ele teria que estar na mesma posição, porque se tivesse ele poderia entrar em colapso, então não poderia haver erro no muro. O muro teria que estar totalmente da mesma forma, e nas nossas vidas não é diferente. Nós temos que estar ali no mesmo andar, no mesmo proceder, no mesmo falar, porque se nós entrarmos em contradição, se nós falarmos uma coisa e fizermos outra, nós vamos entrar em colapso. Aí vai ser difícil voltar. Então é necessário que seja passado o prumo. Porque quando o prumo passa e nós aceitamos ser passado no prumo, aí é a vitória certa, irmãos. É a vitória certa. E o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é a vitória. É tempo de nós entrarmos no prumo do Senhor. É tempo de nós fecharmos a brecha. É tempo de nós vestir as vestes novas que o Senhor tem para nossas vidas. E é vestes de vitória. É vestes de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque por mais que nós não alcançamos aqui vitória terrena, materialmente, mas nós temos uma vitória eterna, que é morar com o Senhor. E para morar com o Senhor, nós temos que estar no prumo. Para morar com o Senhor, nós temos que ir ali fechar as brechas. Para morarmos com o Senhor, nós temos ali, irmão, que está de veste branca. Independente da situação que nós passarmos aqui, nós temos que estar sempre no prumo e na vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor e andar segundo a vontade do Senhor. Senão nós não teremos vitória, nem aqui nem em outra vida. Porque cabe a nós escolher o que nós queremos, a vida ou a morte. Eu quero vida eterna, eu creio que você também quer vida eterna. E para isso o Senhor passa o prumo. E para isso o Senhor nos permite. E nos chama a atenção a falar, fecha as brechas. Nós precisamos fechar nossas brechas. Não só para ter vitória aqui, mas para garantir a nossa morada no céu. Pois o Senhor tem morada eterna e o Senhor tem vitória. E quando nós fechamos todas as brechas, começamos a alcançar as vitórias que o Senhor nos prometeu. Quando nós fechamos a brecha, começamos a receber aquela vitória que o Senhor tem preparada para a nossa vida. Começamos a receber da parte do Senhor. Eu creio que todos que aqui estão têm bênção para receber. Eu creio que todos que aqui estão, o Senhor já falou, tenham preparado isso para a tua vida. Mas até hoje o Senhor tem esperado, não aconteceu ainda. Não aconteceu porque nós atrasamos o relógio do Senhor. O Senhor ele não atrasa. Mas nós, cada vez, com a nossa atitude, com a forma de agir, de pensar e de estar na presença do Senhor, é com que nós atrasamos as nossas bênçãos. Porque ela está pronta para nos entregar. E eu creio que no mundo aí espiritual, fica igual nós louvamos aqui, a batalha, irmão. O anjo quer entregar e o adversário quer impedir. O anjo tem vitória porque o Senhor já liberou. A palavra de vitória já está liberada sobre a nossa vida. A vitória já está liberada para nossas vidas. Mas nós temos que pegar. O Senhor está falando nessa noite grandemente. O Senhor falou desde o começo. Pega, ei, pega, estica a sua mão aí.
trazemos à existência aquilo que não existe. Então eu creio que nós somos mais que vencedores. E eu creio que hoje houve uma luta neste lugar. O Senhor usou o presbítero para falar. Ele ouviu os barulhos das espadas. E eu creio que tinha anjo com bandeja aqui nesse lugar entregando. E eu peguei a minha. Se tinha muitas vezes para ser entregue, eu peguei a minha. Porque quando ele falou, eu ouço o barulho da espada, irmão. Eu senti a presença do Senhor tremendo. Eu falei, eu quero Jesus. Eu quero, porque o Senhor ele trava a luta pelas nossas vidas todo dia. Ele dá ordem aos anjos dele pelas nossas vidas todo dia. Todo dia o inimigo se levanta contra a nossa vida. Porque ele quer que nós voltamos atrás. Ele quer nos levar para o lado dele. Ele não quer tão somente que você venha para a igreja e se acha cansado. Vou parar, não tenho vitória. Não, ele não quer só isso. Ele quer que depois de conseguir tudo isso, aí ele nos mata uma vez. Porque é a certeza que nós vamos estar lá sofrendo na eternidade. Mas eu creio que Deus já liberou uma bênção de vitória, a palavra. O Senhor liberou. E a palavra de vitória para nossa vida é pega. Que está nas tuas mãos, não depende mais de mim. Não depende mais, Senhor. Mas depende de nós. Depende de nós. Os inimigos fez de tudo para parar Neemias. Mas ele sabia quem estava na frente dele. Ele sabia quem estava na frente dele. Se você for começar a ler a história, é lindo, irmão, porque ele estava lá. Passando por grande luta, grande tribulação, mas ele estava com uma mão na espada e outra no muro. Ele estava ali vigiando, trabalhando e não parou. E é por isso que o Senhor deu vitória aqui no SEI. Aqui no SEI mesmo depois, ele está ali já edificado o muro, fechado as brechas. O inimigo não parou. Ei, você tem se edificado, tem fechado as brechas, mas ele não vai parar. Ele vai continuar, porque ele acha o quê? Ele acha que nós não vamos conseguir. Porque às vezes ele olha para a nossa cara e ele dá a entender assim, aquela ali está arrastando. Só vou soprar, daqui a pouco não aguenta mais. Aquela ali está fácil. É assim que ele quer olhar para nós e pensar. Mas ele tem que olhar para nós e falar, aquela ali, eu vou passar de lado, de longe, porque está difícil. Ele tem que olhar para nós e falar isso. Aquela eu não quero nem saber, nem me fale o nome. Ô, crente terrível. Eu tenho levantado, eu fiz de tudo, mas ele está de pé. Ele está de pé. É porque você já sabe que a palavra de bênção está liberada. E quando a palavra de bênção está liberada, nós vamos marchando. Às vezes nos dói, nós continuamos marchando. Continuamos na caminhada. Ele passa um prumo e nós continuamos de pé na caminhada. Porque foi para ele que ele nos chamou. Para marchar, olhando para o alvo, levando nossos olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. A solução da situação, ela vem do alto. Ela vem do alto. Não tem lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Que ele quer isso, entrar na nossa vida e mostrar que nós temos mais luta do que vitória. Nós não podemos abrir a boca e falar, desde quando eu vim para a presença do Senhor, a minha vida tem sido difícil. Não, desde quando eu vim para a presença do Senhor, a minha luta aumentou. Mas eu nunca tive tanta força, unção, coragem para lutar diante dela. Outrora eu não sei como eu passaria por ela. Talvez eu teria de falta a sepultura. Mas eu sei que o Senhor tem me dado sustento para passar por ela. Porque eu sei que a vitória é muito maior. E nós temos que falar assim. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo está assim, ó, olhando, esperando a hora que nós vamos abrir a boca e falar. Maldita a hora que eu fui para a presença do Senhor. Meu Deus, é isso que já quer ouvir da nossa boca. Porque ele quer oferecer. Ele quer mostrar que na presença do Senhor é muito mais difícil. Eu estava vindo no ônibus, encontrei com a moça essa semana. E ela olhava para mim, toda hora ela ficava olhando para mim, que eu sentei do lado dela. Eu acho que ela achou que eu era crente por causa das vestes. Ela falou assim, irmã, é tão difícil a gente ser crente, né? Eu falei, é verdade, irmã. Porque ser crente por conveniência é o diabo é. Agora, ser cristão e adorador, você tem que querer. Você tem que passar pela luta, pela prova, dando glória a Deus. E falar, Senhor, eu sei que eu vou vencer. Ela olhou para mim assim, o olho dela chegava e falou, é verdade, irmã. Porque o diabo oferece os pratos e ele mostra que no mundo tudo é mais fácil. Ele mostra que se eu quiser, ele vai me dar. Eu falei, mas ele mostra quando tu deixar de adorar, ele vai tirar. Ele falou, ela falou, eu sei disso. Porque ele é enganador. Então, por que não permanecer de pé e buscar o Senhor? Saber que quando ele dá, ele não toma, porque o Senhor não dá, é nosso. Se ele liberar a vitória sobre a tua vida, é tua. Agora, se você não souber usar, também é problema teu. Porque ele libera e ele dá.
nós não podemos viver nesse conflito. De algo que a gente vive um conflito com Deus. Não podemos viver um conflito com Deus. Como assim a criatura vai contender com seu Criador? Não podemos. Nós podemos falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá graça. Porque é grande a luta, mas eu sei que a minha vitória é muito maior. Aleluia. E aí quando o seu adversário vier, aqueles que estão lhe opondo, aquele que mora do lado da tua casa, ou passa ali toda hora na tua rua, ou vai lá no teu serviço, só para ver como é que você ainda está. Vai chegar um dia que ele vai olhar e vai ficar atemorizado, vai ficar de olho estatalado, sem entender nada. Aí você vai falar para ele, meu querido, não sou eu, não é a minha mão, mas é a mão do Deus que eu sinto que está sobre esse lugar. É a mão do Deus que eu sinto que está sobre mim. Porque foi aqui que aconteceu. Esse cara atemorizado, olhando atemorizado sem saber o que aconteceu. Porque não foi a mão de Neemias, mas foi a mão do Senhor. E nas nossas vidas não é diferente. Quando nós não colocamos a nossa mão e deixamos a mão do Senhor fazer, Ele olha atemorizado e fala, o que é isso? O que está acontecendo? Por que está dessa forma? Era para estar lá embaixo. Era para nada ter acontecido. Era para não estar entrando ninguém. Não era para ter nenhum cliente. Era para nenhuma porta estar aberta. O que é que está acontecendo? Aí você vai falar, é a mão do Senhor. É a mão do Senhor. É a mão do Senhor. Ele vai ter que fazer em retirada. Porque a bênção já está liberada. A bênção já está liberada. E quando nós começarmos a tomar posse, esticar a nossa mão, como foi falado, e pegar, nós vamos conseguir ver que o Senhor já começou a fazer nas nossas vidas. E o Senhor está fazendo nessa noite. Pega a bênção nessa noite, porque o Senhor vem para entregar. Segundo a vontade e o querer do Senhor. Porque se é algo que o Senhor sabe, que lá na frente de fazer nós cairmos, Ele não vai permitir. Mas se é algo que é para a vitória e crescimento das nossas vidas, Ele está entregando nessa noite. Porque Ele é o Deus que dá a vitória àquele que nele espera. Então nessa noite, irmão, se tem algo em que você ainda não recebeu, e se você achar que tem brecha, fecha nessa noite. Fecha nessa noite. Começa a querer vestir as vestes brancas que o Senhor está preparado. Levanta os teus braços e fala assim, Senhor, põe aqui o vestido em mim, Senhor, pois eu quero vestir ele nessa noite. Ó Senhor, coloca sobre mim aí essa veste, porque eu sei que com essa veste, Senhor, é para me fortalecer mais um pouco e eu continuar na caminhada. Olha, Pai, se em mim aí no meu vestido tem alguma mancha, porque eu quero que seja limpo, limpo, limpo. E a vitória virá da parte do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor nessa noite tem vitória para mim e para a tua vida. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Cada um de vocês, irmão, possa sair daqui abençoado. É abençoado. Irmão, o Senhor quer mudar história. Quer mudar história. Houve um tempo que foi necessário. O Senhor falar, é agora, ou fica ou sai. Ou fica sai, está falando, agora está liberada. Eu quero mudar a história. O que você quer? O que você quer? É igual Deuteronômio 28 ali, irmão. E no 27. Estava sobre o monte Genezaré e o monte Ebal. E o povo, eu creio que o povo ia passando no meio do vale. Aí ia um ficar gritando lá no Genezaré a maldição e a outra no Ebal a bênção. E o que queres diante de ti? Maldito ou bendito? Quem você quer ser chamado nessa noite? Porque se era um monte que eu tinha que passar no meio do vale. E se passa no meio do vale, a glória do Senhor está no meio do vale. Então o que queres nessa noite? Você vai passar no meio do vale e dando ouvido às bênçãos? Bendito será a entrada ao sair? Bendito será o fruto do teu vento? Bendito será tudo que colocar na sua mão? Ou você quer ouvir? Maldito! Maldito és aquele que volta, aquele que retrocede. Eu quero ser bendita. O Senhor. O Senhor, a bênçãos preparada. E há aqueles que vão estar ali para te falar as maldições. E vai estar aqueles ali para dizer que você está sendo abençoada. Vai ter aquele que na primeira oportunidade vai apontar o dedo. Está vendo? Você voltou atrás da maldição. E não vai ser crente não, viu, irmão? Porque ele vem lá do mundo mesmo. Está vendo? Você recebeu? Para que você vai para a igreja então? Se você não ia permanecer. Olha o que aconteceu com isso é maldição. Porque os lá de fora falam isso para nós. Então ele vai olhar para você e falar, isso é bênção, eu quero. Eu quero, mas então vem comigo. Vem comigo, porque lá onde eu estou tem bênção sim. E é o Senhor que entrega. E Ele tem bênção para entregar nessa noite. E eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.